Você já parou para pensar em qual deve ser a diferença entre o Estado e o crime organizado, entre a polícia e o bandido? Simples. A função tanto do Estado quanto da polícia é proteger a população, garantir segurança, colocar a vida em primeiro lugar, como reza a Constituição. E não simplesmente, como diz aí o Bolsonaro e a extrema-direita, vai morrer inocentes, tudo bem, vai morrer pessoas, tudo bem, porque não é essa a função do Estado. Quem arca com esse tipo de custo e, portanto, tem que arcar com as consequências da lei é o crime, seja ele organizado ou não. Já ao Estado não cabe esse tipo de desculpa, não cabe essa política de extermínio que, inclusive, não apresenta resultado positivo nenhum, como é o caso aqui do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que desde que assumiu com essa conversa fiada, só tem apresentado piora nos resultados da segurança pública na contramão do restante do país, que teve uma redução drástica nesse primeiro ano com as políticas, principalmente envolvendo Polícia Federal, inteligência e outras coisas do governo federal. Aqui em São Paulo segue na contramão, atacando situações que já estavam resolvidas. O resultado é esse daqui: aumento da letalidade por parte da polícia em 35% no primeiro ano do Tarcísio de Freitas, que inclusive demonstra claramente que não está nem aí para a vida e para a segurança dos próprios policiais. Está vendo que não tem a compra das câmeras, não tem um aumento efetivo de câmeras corporais e a gente vê a letalidade policial. Agora, qual é a efetividade da câmera corporal na segurança do cidadão? Pois é, policiais paulistas, para o Tarcísio nem cidadão você é, já que as câmeras corporais, isso existem provas, dados muito claros, foram responsáveis pela redução de 85% das mortes de policiais em serviço depois que elas foram instaladas e que voltaram a aumentar já no governo dele, assim como foram responsáveis por uma redução drástica das mortes de civis em confrontos. Mas não é só de morte que a gente vai estar falando, o que já seria um grande feito das câmaras, mas elas também têm um papel essencial para garantir que o preso, depois de preso, continue preso e não aconteça essa desculpa, essa ladainha aqui do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A pressão para acabar com a audiência de custódia, que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos presos pela polícia. É normal, será, um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? Pois é, você já parou para pensar por que da razão de 54%, ou seja, mais da metade das pessoas presas pela polícia militar acabam não ficando presas e soltas pela justiça? É porque as prisões não reuniram provas suficientes para que esses indivíduos continuassem presos. E é por isso que as câmaras têm um papel fundamental, porque a partir do momento que elas têm um registro de toda a ação, do porquê daquela prisão, se o cara realmente estava cometendo tráfico de drogas, um assalto ou qualquer outra situação, ele tem uma garantia de que aquele indivíduo vai continuar preso e mais, vai garantir que aquele policial que fez aquela prisão não sofra consequências legais que levam muitas vezes o policial a desanimar de suas atividades, visto que muitas vezes ele fica respondendo processos ad eterno, porque não teve como comprovar a prisão que fez, e isso desestimula, ou seja, aquela câmara corporal, além de salvar vidas dos policiais, garante com que seja reduzida a impunidade. Impunidade que está, sim, ela sim, uma das principais causas do aumento da criminalidade, porque todas essas ações do Tarcísio não serviram em nada para reduzir a criminalidade no estado de São Paulo, que é o contrário. Vai na contramão do Brasil e está vendo a maioria das atividades criminosas no estado aumentar, enquanto no resto do Brasil, que age com inteligência e com perícia, utilizando a Polícia Federal e outros equipamentos, e está reduzindo drasticamente tanto o número de mortes, de assalto, roubo de carga, porque usa a cabeça e não o dedo mole. Não, veja, o cidadão hoje está sofrendo com roubo de celular, o cidadão está sofrendo com crime patrimonial, o cidadão está sofrendo com sequestro relâmpago, né? O cidadão está sofrendo com os feminicídios. É isso que eu tenho que combater. Pois é, sinto informar que essa sua política do atira primeiro, pergunta depois não está dando os resultados. Haja visto que a violência no estado de São Paulo só aumenta, como por exemplo a ação desastrosa que você resolveu fazer, copiando os erros do Dória, espalhando e reprimindo a Cracolândia na base da porrada, espalhando ela por todo o centro de São Paulo e até exportando um pouco para o exterior, e que só fez aumentar o número de crimes na região central do estado, da capital de São Paulo. E não para por aí, o número de furtos aumentou, o número de estupros no estado de São Paulo
aumentou vergonhosamente. E pior, você fala em feminicídios, né? Como é que você está combatendo feminicídios se você corta verbas das delegacias da mulher no estado de São Paulo? Se você corta as câmeras corporais que fizeram, segundo palavras da própria ouvidoria da polícia no estado de São Paulo, com que houvesse o dobro de registros das violências que essas mulheres sofriam, porque os registros ficavam comprovados assim a ocorrência, evitando que no meio do caminho, por alguma pressão psicológica ou outra mulher desistisse de denunciar o agressor. Portanto, Tarcísio, o seu discurso fala uma coisa, mas a prática é outra. E quem está sofrendo com isso é o estado de São Paulo, é o paulista, que acreditou em você, que fala tanto de segurança, mas está cada dia vivendo em ruas mais inseguras, cada dia com medo até da polícia, porque você está fazendo com que os paulistas parem de confiar na polícia, porque não sabem se de repente numa abordagem alguém se excede e faz algum abuso, porque sabe que vai estar protegido aí, como por exemplo o cidadão que resolveu dar um tiro de airsoft num pai de família que estava com uma criança de 1 ano de colo e pegou na criança. Ou seja, esse tipo de atitude que você está fazendo para agradar extremistas, que do bandido bom é bandido morto, não serve para o estado de São Paulo e não garante nada em melhorias na segurança pública. E o resultado está aí de como essa política é falida. O Brasil hoje tem a 3ª maior população carcerária do Brasil, só aumenta o número de presos em presídios que não ressocializam ninguém, ao contrário, pioram as pessoas. E o que isso está trazendo de resultado prático de bom para o Brasil? Nada. Vocês ficam pedindo leis mais duras, mas o problema não é a lei ser dura. O problema é a sociedade ser dura demais sobre as pessoas e não criar oportunidades para que elas encontrem outras oportunidades na vida, ao invés do crime, ao invés de estimular o individualismo, estimular que vale quem tem dinheiro no bolso, e muitas vezes seduzidas por essa ideia acabam entrando pelo caminho supostamente mais fácil do crime, e aí a gente tem toda essa rede de problemas. Aliás, que as associações policiais começam a intervir e mostrar para os policiais que esse caminho está equivocado, que é um caminho que leva a maior morte de policiais, que leva a maior número de processos sobre os policiais, que sobrecarregam, estressam, estão na base, por exemplo, da desagregação familiar dentro de casa, estão na base de um estresse que muitas vezes leva a um número enorme de suicídios dentro das corporações, e o Tarcísio aparentemente, supostamente não está muito preocupado com nada disso não, desde que produza defuntos de ambos os lados e ele possa saciar a sede de sangue de uma seita de fanáticos, supostamente para ele está tudo bem, mas é a sua vida, é a sua família que perde um ente querido quando entra nesses confrontos desnecessários e que sequer trazem resultados para a sociedade. Portanto, é hora da gente rever as coisas e começar a agir com a cabeça e menos com a impulsividade. E você, qual a sua opinião a respeito disso? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir uma sociedade mais saudável, mais segura para todos.